E Não, sempre esse eu papo só é queria dizer, atacando eu por nunca ponto de tive- terceiros. eu Chiquinho, nunca tive dificuldade de dizer. antes da gente chegar no ponto do traficante China e do policial que teve o surto psicótico, que é o seu ponto, antes da gente chegar lá, foram diversos episódios por coisas que você fez. O que você fez com o Paulo Figueiredo, Chiquinho, não é o que você fez contra ele. É quando você fez contra, sobre você, sobre o seu caráter. Você imputou crime ao Paulo Figueiredo. Você ficou fazendo caras e bocas que, assim, pra mim tem linhas na vida que não se cruza. Você, pra mim, é um perseguidorzinho. Você é um perseguidorzinho. Quantas e quantas vezes você não foi lá no Twitter querer realmente se perseguir, que é enfim, da direita, você querer tirar a opinião da pessoa. Você já pediu pra me calar algumas vezes. Eu não lembro se foi aqui com o Alan, inclusive, que depois o pessoal rebateu, que você falou lá, você quis calar mais de uma vez. Então você tem um comportamento autoritário. Você tem um comportamento persecutório. Você pode falar, irmão, o que você quiser. Eu não cheguei aqui hoje, eu já vi diversas pessoas como você, essa fala lenda, maravilhosa, combativa, combate o PT, mano. Do meu lado, eu já tive de você amostras. E é o que eu tenho feito. Tô de boa, tô de boaça. Diferente de você. Tô de boaça. Exato, eu não combato o PT. Exatamente. Como é que se diz? Eu luto a guerra imaginária, não guerra do videogame. Eu luto a guerra do videogame e você luta a guerra real. Então, assim, eu já tive as suas amostras, Chiquinho. Eu sou o cara da guerra de videogame, como você disse. Eu sou um inútil. Então, assim, não tem como eu ser o cara inútil e você tá aqui hoje, agora como candidato, que eu admiro o seu trabalho. Não, pera aí, pô. Eu sou o inútil que luta a guerra de videogame. Não tenta fazer esse discursozinho agora, sabe? Calmo, porque você é pré-candidato e precisa dos votos e precisa diminuir um pouco as resistências, sabe? Nem assim, nada preocupado vamos ficar de boa, irmão. Vamos ficar de boa. Vamos parar de teatro. A gente tem que parar com esse teatro, mano. Fale pras pessoas que você me odeia. Fale pras pessoas que você me odeia, mano. Sabe? Fale, deixa claro e vida que segue, mano. Não, sem teatro, Chiquinho. Sem teatro, sem teatro. Você é um excelente sem teatro, sem teatro, mano. Sem teatro. Todas as vezes que eu fui atacado por comportamento de terceiros. Você foi sabe mesmo? Foi mesmo? Quando eu falo de você do Paulo Figueiredo é de terceiro? Não, mas espera lá. A minha situação com o Paulo Figueiredo é de terceiro? meu com o Paulo Figueiredo. Não é seu B.O. com ele, não, Pedro. Não é não, Chiquinho. É sobre o que é certo e sobre o que é errado. É você pegar um cara que está me ajudando, você está pegando um cara que está me ajudando, está ajudando o Brasil, um dos responsáveis por classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e você tratou esse cara como bandido e você imputou crime onde não existe. Aonde que eu imputei? É por conta dele. Assiste lá a live do Marco Antônio aí, quem estiver vendo aí, e vê com o próprio olhos de vocês. Quando você chega e fala pra mim que eu não mereço ter voz, que eu tenho que ser calado, eu tô falando coisa. Falou, Chiquinho, tá gravado. Eu tô dúvida, acho que foi, não sei se foi aqui um texto ali, foi lá no Didi. Quando você ao crescimento da direita. Tá, ó, eu não vou, irmão, discutir, porque a gente vai ficar aqui. Eu vou falar um ponto, você não vai concordar. Você vai falar outro, eu também não vou concordar. A população tá aí. Se eu te ataco por terceiro, então pronto, eu ataco ele por terceiro, gente. Sigo longe e quero distância de você e sua turma. Perfeito. Minha turma, eu não tenho turma. Tem, é do Deltan, tá na coleirinha do Deltan, tá na coleirinha. Eu nunca fui candidato, não me jogue isso na cara, tá? Respeite as histórias das pessoas. Candidato. Eu tenho candidato. O pré-candidato, e você vai ter que ver o que é ser um advogado, mestre em direito com a bagagem que eu tenho, enfrentando essa tirania. Você vai ter que dizer no teu programa, tá, que você estava errado sobre mim. Anote esse dia. Assim como você falar do Hugo eu vou Mota, mostrar o que você estava certo e vou mostrar o que você estava errado. Assim como você apostou no Hugo Mota e você duvida de mim, um dia você dirá, eu estava errado sobre esse advogado que só quer lutar no Brasil. Por exemplo, obrigado pelo exemplo. Você acabou de dar um exemplo às pessoas porque você é desonesto. Que eu apostei no Hugo Mota. Quando eu apostei, Chiquinho? Eu fui contra a candidatura do Hugo Mota. Vocês estão vendo, gente, o que eu falo sobre a imbecilização e despolitização das pessoas? Aqui, ó, Chiquinho, um exemplo. Tá vendo aí, gente? Tá muito longe de você despolitizar. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí? Um falou, deixa o outro falar. Fala, quem? Não, exatamente esse ponto, né? A gente tem lá a eleição da presidência da Câmara e do Senado, que antes do Chiquinho chegar, a gente tava dando como exemplo do episódio que usaram para desgastar o Bolsonaro. Aí você tem uma eleição que o Hugo Mota teve 444 votos. E eu expliquei ainda a questão do Girão, que como o Girão me ligou, assume que a questão do Novo era diferente do PL, porque o PL sim tinha coisa a perder, já o Novo, mesmo que tivesse no bloco vencedor, não ia ter direito a nada. Aí na eleição, o cara venceu com 444 votos, e o PL iria ficar com 4 comissões, e sem os votos da direita, que seriam 100, pode botar aí 100 votos, 150 votos. O Hugo Mota ainda teria mais de 257 votos, ou seja, ele já estava eleito. O Hugo Mota já estava eleito. Aí o ponto do Chiquinho é que não, ele não apoiou, tem que ficar contra, e que eu apoiei o Hugo Mota, quando eu tô aqui tentando explicar para as pessoas como funciona a disputa legislativa. Então, assim, a gente tem ele não é candidato, gente, ele só é pré-candidato, então eu falei uma fake news. Pois é, ele nunca foi candidato. Então, a gente tá aqui, irmão, em uma discussão que a gente não, assim, eu adorei esse exemplo que você acabou de me dar, porque exatamente esse é o meu ponto, eu tô a favor de politizar as pessoas, explicar como é que a política funciona, sabe, entender verdadeiramente, e você tá aqui nesse ponto, não, você apostou no Hugo Mota, eu apostei no quê, Chiquinho? O Hugo Mota já estava eleito, todo mundo sabia disso, e a gente tem que falar a verdade para as pessoas e explicar para as pessoas o que está acontecendo. O Hugo Mota estava eleito, o Alcolumbre estava eleito. Quem quis vender o cenário do princípios e valores, melhor perder de pé do que ficar de 4, foi a turma do Novo, e a turma do Massal, a mesma turma que atrapalhou. Você tá falando do Flávio porque você precisa do Flávio para se eleger, porque voto de petista você não vai ter, velho.
Tá muito Sabe? longe Então disso. Tá pronto. muito longe. Então, Não, irmão, deixa você eu mentiu ficar de novo. É um tweet onde eu estou pontuando, diante da entrevista que ele deu numa rádio do 8 de janeiro, eu falei, vá e se torne o presidente da Câmara que vai entrar na história. É isso aí, meus amigos. Olha só, né? O Kim Paim, já no final, ele acaba aí se entregando, isso mesmo. Ele acaba justificando aí a questão do apoio dele a Hugo Mota. É engraçado que o Kim Paim é assim, né? Ele fala que apenas comenta, que apenas tenta explicar a política para as pessoas. Na verdade, ele fala, na verdade, isso é uma mentira do Kim Paim, porque ele influencia assim várias pessoas, até porque tem muitas pessoas nos comentários que falam que o Kim Paim tem razão e tal. Então, essas pessoas são influenciadas pelo Kim Paim. Então, quando o Kim Paim fala que é melhor a direita apoiar o Hugo Mota, que ele falou, e o Davi Alcolumbre, e tentou explicar isso em relação às comissões e tal, e é o que você acabou de assistir, né? Ele prefere então se juntar com o Centrão para se manter no poder, né? O Kim Paim, ele prefere assim, não, a direita tem que se juntar com o Centrão, se manter no poder e tentar aí as comissões. E se você prestar bastante atenção, qual o resultado? Responda para mim aí, você que é a favor do Kim Paim, qual o resultado das comissões deu aí para a direita? Qual o resultado positivo das comissões para a direita? O que adiantou se vender para o Davi Alcolumbre, para o Hugo Mota? O que a direita ganhou com isso? Qual foi o resultado disso? Ah, foi porque não causou a cassação do Eduardo Bolsonaro. Isso são coisas pessoais, tá? Isso aí influenciou toda a direita? Não caçar o Eduardo Bolsonaro? Inclusive ele está até caçado, eu acho. Está condenado. Resultou alguma coisa para a direita? Bolsonaro está preso, que é o maior líder da direita. Hugo Mota e Davi Alcolumbre não fez nada. Adiantou apoiar Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Não adiantou nada. E o Kim Paim fala aí, não, que a gente queria comissão, que a comissão é importante. Rapaz, para mim comissão não é nada de importante. A comissão, a única coisa, a importância da comissão é porque ela recebe verba, quem é o presidente da comissão, ela pode distribuir verbas, ou seja, a direita se misturou tanto com o Centrão que está pensando igual o Centrão. Está pensando em ter comissões, em ter verba, manter o curral eleitoral. Tudo isso que a direita criticava do Centrão, ela está fazendo. Mas não estou falando da direita, estou falando dos bolsonaristas, seguidores de Kim Paim, tá? Porque o Kim Paim, pessoal, não falo nem do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, que o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, ele tem algumas críticas, mas eu vejo mais o Kim Paim influenciando até mesmo o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, nessa mistura louca aí de se misturar com o Centrão. Ou seja, a direita acabou de ser combatente, a direita parou de ser uma direita combativa, uma direita íntegra, né, que não se misturava com o Centrão, que combatia o Centrão, combatia a corrupção. Por quê? Por causa de pessoas como Kim Paim. Pessoas como Kim Paim fazem com que a direita se misture com o Centrão. Por quê? Por causa de uma politização. E fala, não, porque tem que... É a política, eu estou ensinando a fazer política. Está ensinando a fazer política aos moldes brasileiros. Essa que é a verdade, né? E se a gente fizer política como o Centrão faz, pessoal, nada vai mudar. Nada vai mudar. Os bolsonaristas, a direita de Bolsonaro, está se tornando uma direita centrão. Está se tornando o Centrão que tanto criticaram, porque estão pensando como Centrão, em ter comissões, em apoiar aquele que vai ganhar, aquele que já tem bastante voto, na verdade, ao invés de manter seus valores ideológicos. A mesma coisa está acontecendo no Ceará, a direita se misturando com Ciro Gomes para poder ter um Senado, que é o pai do André Fernandes, e o André Fernandes apoiando o Ciro Gomes porque ele quer vir como prefeito de Fortaleza, ou seja, o poder pelo poder. A direita dita bolsonarista, nem todos, tá? Mas alguns estão sendo aí um verdadeiro Centrão, vestindo a roupa do Centrão e se misturando bastante, se contaminando, né? Essa que é a verdade. Então eles preferem se misturar do que manter a sua ideologia. Antes de você sair do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e também eu peço que você aí adquira o sistema de automação para atendimentos, você que trabalha com vendas no WhatsApp, atendimento de clientes, você que é cabeleireiro, prestador de serviço, você que vende aí no WhatsApp,
quer um atendimento automático, às vezes não tem tempo de responder todos os seus clientes, adquira o sistema Mendes IA, é um sistema de automação de atendimento através da inteligência artificial para seus clientes. Então tá tudo explicadinho aí, primeiro comentário fixado, deixe sua opinião, obrigado por acompanhar nosso vídeo até aqui, um abraço e até mais.